Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos juntos o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E hoje estaremos estudando a lição do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Esse capítulo nos chama a reflexão, né? Cada leitura que nós fazemos do Evangelho, temos um entendimento, a interpretação das suas lições. E o objetivo nosso, né, é sempre retirar a essência desse ensinamento, entendendo que Jesus usava de parábolas, falava para o povo da época, né, mas que a essência das suas lições ela é sempre atual dentro do nosso entendimento, da nossa capacidade espiritual de entendimento. Eu ouvi algumas palestras com relação ao tema, li também no Evangelho os comentários da espiritualidade e dentro de uma palestra que eu ouvi da Anete Guimarães, achei muito interessante o entendimento que ela propõe dessa parábola. E é com base nesse estudo da Anete Guimarães é que eu resolvi fazer o estudo de hoje, né? Bom, conforme o entendimento, né, e o estudo da parábola, né, para que possamos orientar o início do estudo, vamos ler a parábola que Jesus citou. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para sua vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, os quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só uma 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. Então, dentro na parábola, a interpretação, né, de que os primeiros trabalharam mais e os últimos trabalharam apenas 1 hora ou algumas horas, receberam mesma quantidade.
A essência desse ensinamento está em você, em esses trabalhadores, né, que chegaram na primeira hora, o questionamento que se faz. Existe aí uma imperfeição, né, que muitos de nós temos ainda, que é a inveja. Por que a inveja? Quando eles foram contratados por esse senhor da família, né, de família, por esse pai de família, ele deixou claro que era o trabalho por um dia, né, e foi combinado um denário. Aos outros, em sequência, ele não combinou o valor, né? Ele disse que pagaria o que lhe fosse justo, né? E ele, por ser bondoso, ou às vezes pela qualidade do trabalho dos últimos, achou, né, por livre e espontânea vontade, que deveria pagar também um denário. Então, os trabalhadores da primeira hora, eles não estavam sendo prejudicados em momento nenhum, né? O que foi combinado com eles foi cumprido, né? Que era um denário por um dia de trabalho e receberam um denário por um dia de trabalho. Então, quando no caso esses trabalhadores se incomodam dos trabalhadores que trabalharam uma menor quantidade de tempo terem ganho a mesma quantidade que eles, isso lhe causa desconforto. Esse desconforto que causa com a felicidade, digamos assim, com a realização e o sucesso dos outros, tem um nome muito conhecido de nós, né? Que é a inveja. Então, Jesus, nessa parábola, ele nos convida a identificar quando sentimos inveja. Porque muitos de nós, nessa parábola mesmo, achamos uma injustiça. Achamos uma injustiça os que trabalharam 1 hora ganhar o mesmo tanto do que ele que trabalhou 12 horas ou 10 horas. Mas aqui, conforme a Anete nos convida, né, ao estudo, esse sentimento da inveja, ele é um sentimento oculto nos nossos corações. Muitas pessoas podem se perguntar, por que Jesus então não contou uma parábola e citou a inveja? Não, tal situação é inveja. Porque nós temos dificuldade em assumir. Nós precisamos, no caso, como Jesus fez, criar uma história e ver se esse sentimento de injustiça, né, esse sentimento ia despertar em nós. Qual o sentimento? De que era injusto, né? Sendo que não existia injustiça ali, pois o combinado foi cumprido. Na verdade, nessa última frase em que o pai de família, né, diz que não me é então lícito fazer o que eu quero, tem mau olho porque sou bom, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Então ele diz, poxa, não é justo, não, você se incomoda por eu ser bom? Eu estou te pagando o que eu te devo. Pega o que é seu e vai. Eu quero ser bom, né? E esse sentimento, essa bondade dele incomoda os outros. Quantas vezes nós não identificamos esse sentimento em nós? Se nós também achamos injusto esse posicionamento, esse sentimento habita o nosso coração. Mas esse sentimento, ele é algo que nos causa vergonha. Nós não temos condição ainda de assumir que somos invejosos. Então, esse sentimento é mascarado e dificilmente será tratado por nós. Porque como que vamos tratar um sentimento que a gente sequer assume que tem? A inveja, ela é tão interessante porque ela é tratada como uma doença. A ciência hoje começou a estudar os efeitos da inveja, que em alguns casos é mortal. Um pesquisador, três centros de pesquisa, um no Japão, Alemanha e Holanda, se eu não me engano, que desenvolveram uma pesquisa relacionada à inveja. E a dificuldade deles começou até por conseguir voluntários. Como a gente acabou de dizer, ninguém se identifica e ninguém assume ser invejoso. Então, até para conseguir voluntário para fazer a pesquisa, foi difícil. Então, tiveram que criar todo
um argumento, uma encenação para poder captar. Mas qual foi a vantagem disso? O pesquisador Takayashi, né, do Japão, ele conseguiu localizar no cérebro aonde era manifestado o sentimento da inveja. E por coincidência, né, esse sentimento da inveja, ele se manifesta na mesma região do cérebro em que nós sentimos dor. Então ele descreve o seguinte: a inveja pode levar uma pessoa a praticar um ato destrutivo e até criminoso para conseguir o que deseja. Quando os voluntários sentiam inveja, a parte do córtex dorsal anterior do cérebro era ativada. Pessoas muito invejosas tendem a ter uma grande atividade nesta região do cérebro, que é responsável pela dor física e também é associada à dor mental, contou o pesquisador. Então, por aqui nós já vemos, né, como a inveja nos faz mal. E por que ela é considerada e foi motivo de tanta pesquisa? Porque a inveja, como dissemos, ela pode até nos causar morte, porque ela, devido aos seus efeitos no nosso organismo, relacionados à produção de hormônios, ela nos conduz a um quadro depressivo. E a depressão, como muitos já sabem, é responsável por boa parte dos casos de suicídio, né? Então a inveja ela faz mal não para aquele que é invejado, mas para o que é invejoso. Quem sofre as consequências da inveja é o invejoso. Nós achamos que quando nós sofremos a inveja, nós somos prejudicados. Não. A inveja é prejudicial para o invejoso. O invejoso que sofre todas essas consequências mentais e orgânicas desse sentimento. Nessa pesquisa que Takayashi realizou, né, ele diz que, segundo os especialistas, isto indica que as pessoas invejosas sentem mais prazer com a desgraça alheia. Então ele percebeu o seguinte, que a pessoa que é invejosa, ela se entristece e para de sentir prazer com o sucesso do outro, né? E quando ela percebe que o outro tem algum problema ou se dá mal, ela se alegra. Então, é uma das características da inveja, né? Quando a pessoa manifesta a inveja, uma das características é o quê? A diminuição do prazer. Ela não tem prazer. Então, por exemplo, uma pessoa compra um carro novo, né? Compra o carro que ela queria. Um carro maravilhoso, novo, né? Com toda a tecnologia que temos hoje, o carro que ela almejava. E ela está lá lavando o seu carro na frente da sua casa, né? Que carro novo a gente lava várias vezes. E de repente encosta seu vizinho para um carro melhor que o dele, né? Uma categoria melhor, e começa a conversar com ele e ele descobre que o vizinho comprou pelo mesmo valor que ele comprou aquele carro, o vizinho comprou um superior ao dele. O que acontece naquele exato momento? Todo aquele prazer que ele estava sentindo com aquele carro, toda aquela felicidade, aquela euforia, se vai. Mas o que aconteceu? O carro não continua ali, o carro não continua sendo dele, não continua tendo toda a tecnologia, tudo mantém da mesma forma. Por que então esse descontentamento e essa tristeza que o abate? A inveja. Porque ele não queria, não basta ele ter um carro novo. Ele não queria que o vizinho tivesse um melhor que o dele, né? Então aí vem toda essa tristeza. Essa manifestação da inveja, nesse estudo realizado pelo pesquisador Takayashi, ele percebeu o seguinte: quando se manifesta a inveja nessa região do cérebro, ela ativa uma substância chamada ocitocina, que é um hormônio responsável pelo afeto, né, no momento da maternidade, do afeto da mãe pela cria. Então, aquele cuidado, aquele zelo devido às dores, às complicações do parto,
Esse hormônio, essa ocitocina, ela age como uma manifestação para que aconteça esse apego e esse cuidado da mãe com a cria. Só que eles perceberam o seguinte, em testes que fizeram em laboratório com ratas, eles perceberam o seguinte, quando essa ocitocina tinha um grau muito elevado, ele aumentava a violência da rata com os seus semelhantes, até com a sua própria cria. Então, a ocitocina, ela é ao mesmo tempo fundamental, mas quando ela tem a sua produção alterada devido à ação da inveja, nessa região cerebral, ela causa essa crescente, esse aumento da violência com relação aos seus semelhantes. E no caso, qual que seriam os seus semelhantes que ele estaria atuando? Os seus alvos da inveja, as pessoas que lhe causaram